Deus está presente, meus amigos. Meus amigos, hoje eu venho gravar a respeito do tema que tinha gravado semana passada. Gravei reforma íntima. Hoje eu vou gravar outro tema. Mas antes de gravar outro tema, eu gostaria de voltar ao tema anterior. Eu gravei sobre o perdão, fiz algumas explanações e hoje eu queria dar uma pincelada para terminar o assunto, né? O tema, no caso, né? Muitas vezes nós nos perguntamos, puxa vida, eu perdoei a pessoa, mas a pessoa é assim, age de tal forma e eu não concordo, o que eu devo fazer? Meus amigos, depois que nós perdoamos uma pessoa, não de boca, mas de coração, o que nós devemos fazer? Fica aí a pergunta, o que nós devemos fazer? O que acontece? Muitas vezes nós temos problemas com alguma pessoa e a pessoa tem um modo de vida. Às vezes um modo de viver que vai totalmente contra a nossa índole, a nossa maneira de ser. E o que acontece? Muita gente pode pensar, puxa vida, mas então você não perdoou, você perdoa a pessoa, mas não está ali junto com a pessoa, não está andando colado, como se diz por aí, né? Não, meus amigos. O que vale é o perdão do coração. A gente não precisa estar andando junto, compartilhando junto com uma pessoa para dizer que perdoou. Porque o que acontece? Muitas vezes nós temos valores diferentes, temos maneira de pensar diferente, o jeito de ser diferente. Então o que acontece? O perdão vale é do coração, não é? O perdão vale é de coração, não de boca. Mas não é porque você perdoa uma pessoa que você vai conviver com ele, você vai estar ali, como se diz assim, colado com ele. Não, não precisa disso. Porque o que acontece? Muitas vezes o modo de vida nosso é totalmente diferente, nossos valores são diferentes. Isso aí não é desprezar a pessoa, não é desprezar. O que nós não podemos ter é ódio no nosso coração, nem mágoa. Isso é o mais importante. O mais importante é isso. E também não é porque nós perdoamos que nós vamos ser, como se diz assim, inocente. Compartilhar com coisas que a gente não aceita, que a gente não gosta, que a gente pensa diferente, né? Então nós temos que respeitar a maneira da pessoa ser e perdoar. Mas isso não faz nós obrigados a andar com a pessoa. Então eu espero ter respondido até essa questão que ficou para trás, né? De certa forma. E hoje eu queria falar com vocês a respeito de outro tema. Eu venho abordando a reforma íntima, falei sobre perdão, espero ter sido compreendido hoje. O tema que eu quero falar com vocês é um tema outro, que faz parte, né, dos nossos defeitos, das nossas falhas, que é o egoísmo. O egoísmo faz parte também, acho que muito, né, está enraizado no ser humano. O primeiro eu penso em mim, o resto que se dane. Isso aí está enraizado no ser humano, está enraizado. É um dos defeitos que nós temos que combater. É um dos defeitos, muito grave. Eu acho que o mundo está assim por causa do egoísmo também e muitas coisas mais. Mas o egoísmo faz parte da nossa reforma e é um defeito que nós temos que combater. Eu vou dar um exemplo para vocês. Hoje, na situação que está o mundo, quando a gente está no supermercado, em alguns lugares, principalmente nos supermercados, nós vemos pessoas estocando alimento. Pessoas com 8, 9, 10 pacotes de feijão, arroz, estocando alimento. Isso aí é o quê? Isso é o quê, meus amigos? Isso é egoísmo. É aquele egoísmo exacerbado, aquele egoísmo acima do limite. Por quê? Porque a pessoa está preocupada com ele, com a sua família, e o resto que se dane. Importante é a minha família, o resto que se dane. Se faltar para os outros, não tem problema. A minha família não vai faltar nada. Então, isso é o mais puro
egoísmo que a gente vê hoje, que a gente está vendo. E o planeta passando pelo que está passando, teria que ser diferente, né? Não, a gente sabe que tem pessoas diferentes, eu não quero generalizar aqui, dizer que todo mundo está dentro do mesmo balaio, né? Não é todo mundo igual. Mas muitas pessoas fazendo isso aí. Então isso é o egoísmo, isso é o egoísmo puro, aquele egoísmo enraizado no ser humano. Eu sei que alguém pode dizer para mim, mas todo mundo tem egoísmo. Tem. Todo mundo tem egoísmo. Só que é um erro gravíssimo. Nós temos que corrigir. O ser humano está nessa situação também por causa do egoísmo. Não sabe repartir nada. Se eu tiver saciado, meu irmão do lado tiver com algum problema, ele que se dane. Então essa é a mentalidade das pessoas. Às vezes não é a mentalidade declarada, mas disfarçada. Tá? Então esse é um dos motivos que as pessoas são egoístas. Tipo assim, eu tô bem, tô saciado, então tô nem aí. Esse é um. Aí eu vou falar de outro, que é o egoísmo disfarçado. Pode dizer para mim, puxa, mas como que é o egoísmo disfarçado? Meus amigos, o que acontece? Existem pessoas que muitas vezes, às vezes pelo seu trabalho, pela sua luta, chegou num certo patamar aqui. Certo patamar até financeiro, patamar bom. E o que acontece? Essas pessoas não olham para trás. Ah, mas é todo mundo? Não, não é todo mundo. Mas tem uma boa parte. A pessoa não olha para trás. E o que acontece? Essas pessoas, eles têm uma maneira de se justificar o seu egoísmo. Eu acabei de falar que é o egoísmo disfarçado. Isso é uma maneira de se justificar o seu egoísmo. Eu vou contar para vocês uma história que eu pude presenciar de egoísmo disfarçado. Eu trabalhava numa empresa, que eu não vou citar aqui nomes, né? Trabalhava numa empresa, e um diretor dessa empresa fez uma reunião com os funcionários. Eu estava presente nessa reunião. E esse diretor, ele foi muito ajudado quando ele era novo, porque tinha uma família, de certa forma, abastada. E essa família pagou escola, pagou tudo para essa pessoa. Deu todas as condições. Essa pessoa, é claro, aproveitou, né, da situação também e fez a parte dele, se ajudou e cresceu. Chegou ali naquele patamar. Até aí tudo bem, certinho, né? Chegou nesse patamar. Só que o que acontece? A pessoa chegou naquele patamar, ele vai olhar quem está no mesmo patamar dele ou acima dele. A maioria não olha para baixo. Para quem está lá, né? No pé da pirâmide, né? Ninguém olha. São poucos. Então tá bom. Esse diretor fez a reunião e, passado um tempo, eu estava na sala desse diretor e ele estava falando ao telefone. E eu fazendo serviços dentro desse local. E ele no telefone. E uma das partes da conversa que eu vi, ele simplesmente disse assim, no telefone, conversando com outra pessoa que tudo indicava, tinha o mesmo grau dele ou até acima dele. Ele disse assim, eu fiz um estudo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu consegui fazer isso aqui, e começou a contar o seu esforço para chegar lá, naquela situação de diretor. Começou a contar, falando por telefone. Mas ele não falou que tinha sido muito ajudado, né? Pela família, né? Pai, mãe, tudo, né? Família abastada, né? Tinha condições, né? Ele fez a parte dele, mas ele foi ajudado. Ele não saiu do zero, do nada, para chegar onde ele chegou. Ele foi muito ajudado. Então até aí tudo bem, fez a parte dele. E aí eu simplesmente fiquei horrorizado com o que eu ouvi. Ele simplesmente no final da ligação disse assim, bom, fulano está reclamando, por que ele não fez o que eu fiz na vida? Por que ele não fez o que eu fiz? Por que ele não se esforçou, não fez o que eu fiz? Agora ele está reclamando? Ele que se dane. Por que ele não se esforçou para ele ser diretor que nem eu?
Eu sou diretor da empresa. Por que ele não se esforçou? Simplesmente falou isso. Desligou o telefone. Isso aí ficou na minha cabeça durante muito tempo. Aí eu te pergunto para vocês. Se todo mundo estudasse, fizesse uma faculdade, fizesse um estudo, tivesse condição financeira para fazer faculdades boas, muitas vezes assim, ser muito inteligente e conseguir algo grande na vida. Se todo mundo, o que ia ser? Eu vou te dar um exemplo, meus amigos. Vocês pegam um deputado, ele tem um secretário, ele tem uma secretária, ele tem o boy que vai levar serviço para ele no banco, ele tem vários funcionários, um deputado. Aí eu te pergunto, se todo mundo fosse deputado, e os outros cargos? O secretário, a secretária, aquela humilde faxineira que limpa o gabinete, não ia existir essas profissões. Então, onde tem uma pessoa num certo patamar, tem o outro ali para ajudar, para dar sustentação. Então, o que eu quero dizer para vocês, com esse exemplo, isso que aconteceu na minha vida, essa pequena historinha, é o que acontece, é o egoísmo disfarçado. Eu não quero ajudar, nem materialmente, nem com ideias, uma pessoa. E aí, se alguém reclamar, eu simplesmente falo isso, falo assim, ué, mas por quê? Por que ele não se esforçou que nem eu? Por que não fez? Gente, isso aí, eu não vou usar uma palavra aqui, que é uma palavra muito, sabe? Vocês entendem o que eu quero dizer, né? Eu prefiro usar até o egoísmo disfarçado. Estou usando esse termo que eu acho que é mais, como se diz, mais light, né? Isso aí é a maneira que a pessoa faz, que não quer ajudar. Porque existem várias formas de você ajudar. Não precisa ser financeiramente. Você pode ajudar espiritualmente uma pessoa. Você pode ajudar financeiramente. Você pode ajudar alguém da família dessa pessoa. Existem várias formas de ajudar. Então as pessoas estão sempre, às vezes, dando uma desculpa para não ajudar. Mas até aí tudo bem, né? Vou contar essa história para vocês. Esse é o egoísmo disfarçado. A pessoa ele não quer ajudar. Ah, mas eu me esforcei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Por que a fulana não faz o mesmo? Mas é o que eu falo, meus amigos. Se fosse todo mundo, já pensou? Todo mundo fosse deputado ou todo mundo fosse presidente da república? O que ia ser de outros cargos por aí? Então, onde é a mesma coisa. Você tira um exemplo do não egoísmo. Jesus passou aqui na terra, mas ele tinha os apóstolos, que era uma espécie do quê, gente? De ajudante de Jesus. Mas se fosse só Jesus sozinho ele, como que ia ser daí? Ia ser mais difícil a missão dele. O trabalho dele ia ser mais difícil. Então Jesus, em momento algum, foi egoísta, porque era um ser divino, mas ele tinha aquelas pessoas que ajudavam ele, né? Então o que eu quero dizer é isso, que existe esse tipo de egoísmo também. Aquele que você quer estar bem e o resto que se dane, e tem aquele que disfarça. Aquele que disfarça, ele acha um jeito, ele acusa o necessitado de estar naquela situação. Eu sei que cada caso é um caso, mas quem está acima tem que olhar para trás. Não adianta, gente. Essa é a lei da caridade. É uma lei da caridade. Não adianta. O forte ajuda o fraco. É assim que a lei de Deus é. Assim que Deus, Jesus ensinou. O forte ajuda o fraco. Ponto. Então isso que eu falei para vocês é o egoísmo disfarçado. Existe outra forma também. Existe outro tipo de egoísmo também. Aquele tipo de egoísmo de pessoas que nós vemos muito no nosso planeta, que querem juntar fortuna. E essa fortuna que essa pessoa está juntando, ele não quer repartir. De alguma forma beneficiando os que têm menos. Ele quer simplesmente acumular cada vez mais e mais e mais.
As pessoas podem falar, mas isso aí é ganância. É ganância, mas é egoísmo. Por quê? Porque ele está pensando nele. E a fortuna que essa pessoa está juntando, a maioria das vezes, não vai beneficiar os outros. Ele quer se beneficiar. E o que acontece, meus amigos? Quando essa fortuna não aumenta do jeito que essa pessoa quer, a pessoa começa a ficar infeliz. Porque acostumou a acumular. E não ajudar ninguém. Não usar aquilo para ajudar os outros. E o que acontece, meus amigos? A pessoa vai ficando infeliz. Porque hoje, nós estamos em 2020. O planeta vem passando devagarinho. Se vocês olhar para trás, vocês vão notar que está havendo muitas mudanças. As coisas estão mudando, às vezes devagarinho aqui, devagarinho ali, um pontinho aqui, um pontinho ali, mas estão mudando. E certos tipos de atitude, de situações, não vão ocorrer mais. A tendência é acabar. Pode demorar um pouquinho, mas vai acabar. Por isso que lá atrás eu fiz o vídeo, eu comecei o vídeo da reforma íntima, e estou agora aqui dando uma pincelada, falando sobre o egoísmo, que faz parte também dos nossos erros, né? Das nossas falhas. Então o que acontece? Vai acabar essas coisas. Vai acabar o tempo, está chegando, o planeta está mudando de rumo, ou vai pelo amor ou vai pela dor. Não tem saída. Quer insistir na dor? Tudo bem, não tem problema. Se você aguentar as consequências, mas é o que vai acontecer, o que está acontecendo. E o que acontece? Muitos, eu vou usar um termo mais ameno, muitos empreendedores aí são acostumados a lucrar, sabe? A lucrar. Aquele egoísmo de juntar, de acumular. O que eles fazem? Meu lucro é de 1000%. Eu ganho 1000%. Meu lucro é 1000%. Aí chega um mês que o meu lucro não é 1000%, é 900%, eu vou ficar infeliz. É o que acontece aí, ó, anda acontecendo. E vai acontecer, porque as pessoas não vão continuar nadando em dinheiro. Muitos aí, que nadavam em dinheiro, em cima da pobreza, da miséria de outros, isso vai acabar. Isso não vai prosperar de agora para frente. É o que eu digo. E a gente sabe, as coisas estão tomando um rumo diferente. Elas já vêm tomando um rumo diferente. Só que agora está um pouco mais nítido, né? Para as pessoas enxergar. Então esse é aquele egoísmo também exacerbado. Aquele lucro demais. E esse lucro não é distribuído para os pequenos lá atrás. Então, meus amigos, esse é aquele egoísmo, não sei, talvez eu possa dizer para vocês que é o pior. Mas é isso que anda acontecendo e não vai acontecer mais. É um tipo de defeito que todos nós temos que combater. Existem várias formas de ajudar. Não precisa ser só dinheiro. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, um exemplo mais prático. Quantas vezes na nossa vida nós estamos bem, materialmente, emocionalmente, estamos ali, contentes, estamos bem. A nossa vida está de vento em popa, como se diz. E o que acontece? Nós, com o nosso egoísmo enraizado no coração, nós estamos tão felizes, nós não queremos saber de quem tem problema, de quem está com algum problema. Então, se você não quer ajudar materialmente uma pessoa, você pode ajudar espiritualmente, com um bom conselho, até com um sorriso. Dá para você fazer algo. Sair daquela sua zona de conforto. Falar, não, eu vou fazer algo. Vou fazer alguma coisa. E o que acontece? Quando a gente está nessa situação, a maioria das pessoas, se chegar alguém na nossa casa, precisando de uma palavra de conforto, algum tipo de ajuda, qual é a nossa reação? Muitas vezes, meus amigos, muitas vezes, o que nós fazemos? Nós olhamos com aquele olhar de desânimo e pensamos dentro da nossa mente, puxa vida, eu estou cansado. Eu não quero falar nada, eu não quero falar nada, eu estou cansado. Nós não queremos ajudar. Não queremos ajudar, não queremos
dar uma palavra de carinho, uma palavra de conforto. Estamos tão preocupados, tão contentes com a nossa situação, que estamos bem. Isso aí também, meus amigos, é o egoísmo. Puxa vida, se eu estou bem, eu tenho que distribuir essa bênção, né? Eu tenho que distribuir essa bênção. Não, a pessoa quer acumular. E amanhã depois vem a queda. Isso para todo mundo. Para todo mundo. A queda vem. O egoísta vem. Aquele que só pensa nele. E é o que a gente mais vê. Até nesses momentos de crise, a gente vê coisas absurdas. Pessoas aí fraudando essas máscaras cirúrgicas, fraudando para ganhar dinheiro, muita sujeira. Então a que ponto o ser humano chegou? A que ponto o ser humano chegou, meus amigos? O egoísmo, a que ponto chegou? Só que, como eu disse, né, os tempos estão mudando, a situação vai mudar, e o que está acontecendo no planeta está sendo um divisor de águas. Vai mudar as coisas vão ficar diferentes, para não usar outras palavras. Então, é o que eu disse para vocês, vamos trabalhar, deixar o egoísmo de lado, vamos fazer algo pelos outros. Não vamos fazer isso não, que muitas vezes nós fizemos. Para mim tá bom, eu tenho meus mantimentos, eu tenho as minhas coisas aqui. Se o vizinho, se o fulano passar fome, o problema é dele, né? Como eu disse lá para trás. Tem aquele outro disfarçado. Ah, eu tô bem. Eu tô bem. Ah, se o fulano, por que o fulano não fica que nem eu? Não passa a ganhar dinheiro que nem eu? Aí, quer dizer, é o egoísmo disfarçado. E esse outro que eu falei também, que talvez um dos maiores, é esse. É o acúmulo de fortuna, né? O acúmulo que o ser humano faz. Então hoje, meus amigos, eu quero encerrar por aqui, porque se eu for falar desse tema, eu vou ficar muito tempo aqui falando. Existem muitas situações de egoísmo. Então, é o que eu disse, apontemos o nosso dedo para nós. Apontemos o nosso dedo e vamos atacar essa chaga. Nós temos no nosso coração, que é o egoísmo, a falta de perdoar. Inclusive, meus amigos, eu quero encerrar esse vídeo. Espero que eu tenha feito vocês entender o que eu quis dizer. E é meu ponto de vista, como eu disse em outros vídeos lá atrás. Não sou perfeito, não sou santo, estou dando a minha opinião, né? Inclusive, num vídeo passado, eu citei 2 passagens da Bíblia. Eu citei a passagem que Jesus foi questionado sobre o perdão, e eu citei a passagem da face. Se você ofereça outra face. Então, meus amigos, o que acontece? Muitas pessoas hoje em dia se aproveitaram, ou se aproveita até hoje, dessas passagens de Jesus para cometer erros, para fazer às vezes até sujeira, se aproveitando de uma passagem bíblica, usando aquela passagem bíblica a seu favor. Só que Deus está vendo, não adianta. Quando Jesus quis dizer 70 vezes, 7 vezes, se aqui é desse jeito, é nós perdoarmos sempre, né? Mas não é, meus amigos, que nós perdoamos sempre, sempre, e limpamos o nosso coração da mágoa, que nós também devemos ficar na frente do inimigo, para você levar uma facada, para você levar um tiro. Eu vou te dar um exemplo do que eu estou te falando. Por exemplo, se você perdoa uma pessoa de coração, e essa pessoa é uma pessoa muito má, e dentro da casa dessa pessoa, você sabe que se você entrar ali dentro, pode acontecer algo muito grave. Aí eu pergunto para vocês, meus amigos, o que você vai fazer? Você vai entrar dentro da casa dessa pessoa? Você vai arriscar ser morto? Sofrer um ataque, alguma coisa? Não. Qual que é a sua atitude? Não, eu perdoo, de coração. Só que eu também não posso
também ir lá dentro e me expor a esse ponto. Entendeu, meus amigos? Tem gente que pode pensar, mas então você não perdoou. Então você não perdoou. Desse jeito que você está falando, você não perdoou. Não, meus amigos. Perdoou sim. Porque o perdão vem do coração, não vem da boca. Não adianta você andar junto com uma pessoa, como se diz por aí, colado com uma pessoa, e você ter raiva da pessoa, você não gostar da pessoa. Não adianta. Não adianta você andar junto e você não gosta da pessoa. Não adianta. Às vezes é melhor você seguir a sua vida de uma forma diferente, porque você não concorda, às vezes, com o modo daquela pessoa viver. Você segue um caminho diferente, mas você não tem mágoa daquela pessoa, você não tem raiva, você não quer o mal daquela pessoa. Então isso é perdoar. Porque é o que eu acabei de falar, o perdão vem do coração, da alma. Não tem nada a ver com andar junto, às vezes visitar, tá andando junto com a pessoa. O que adianta você estar junto com uma pessoa ali e descontente com as atitudes que aquela pessoa faz? Aí muita gente pode falar assim, mas quando é assim, você tem que tentar mudar a pessoa. Não, meus amigos. A mudança é possível, mas todo mundo tem que dar um passo na direção do bem. Senão é muito difícil. Se a pessoa não querer, é muito difícil. Né? Outra coisa que eu disse também, sobre oferecer outra face. Jesus disse, né? O que acontece, meus amigos? Essa é a minha explicação. Por exemplo, não é porque você ofereceu outra face que toda hora você vai estar oferecendo a face. Toda hora. Não. Não é toda hora você está oferecendo a face para ser atingido. Você não vai atingir a pessoa. Você não vai revidar. Você não vai fazer errado igual ele. Mas você também não pode ficar com a sua face esperando o mal acontecer. Você quer que o mal te aconteça? Você não quer. Então você evite. Né? Você evite. Agora, se por acaso o mal vir e acontecer a você, conversa com Deus, pede para Ele. Como eu disse lá para trás, Ele é um advogado que não perde causa. Ele só ganha. Então eu quero explicar isso, que acho que ficou meio para trás no outro vídeo, isso. Que nós temos que perdoar de coração. Mas nós não somos obrigados a comungar com pensamentos, com maneira de viver, às vezes, que nos desagrada. Né? Então, o perdão é do coração. Sobre essas duas passagens da Bíblia, eu entendo dessa forma. Mas se você aí entende diferente, não tem problema. Cada um vê as coisas de um jeito, enxerga de um jeito. O que eu quis dizer é isso. Não revidar agressões. Entrega para Deus. Mas por outro lado também, meus amigos, você não precisa estar sujeito a essas situações. Se você puder evitar, evite. Mas perdoe sempre. Perdoe sempre. Mas evite. Então, meus amigos, eu queria agradecer a quem ficou aqui até agora, a paciência de vocês. Eu espero aí mais para frente aí, tá gravando outros vídeos. Se vocês entrar hoje nas redes sociais, a gente vê muito falando sobre o problema, né, que está acontecendo no planeta, né? Né? Vocês sabem o que eu estou falando, né? E poucas redes sociais, não muito, vocês vão achar alguém falando sobre a reforma íntima, sobre os nossos defeitos. Poucas redes sociais, poucas pessoas nas redes sociais vocês vão ver falando. Você vai ver falando muita coisa sobre o que está acontecendo no planeta, variados assuntos. Mas pessoas que pegam o dedo e enfiam o dedo na ferida, vocês vão ver poucos. Vocês vão ver poucos que enfiam o dedo na ferida. Né? Qual é a ferida? A ferida do planeta é o ser humano. É o ser humano que causa. O causador de todo mal é o ser humano. Não quero generalizar, não estou dizendo que é todo mundo, né? Mas a gente sabe que o problema no planeta aqui é o ser humano. A natureza é perfeita. Os vegetais, os minerais, os animais. Apesar que nós somos animais, né? É chamado de racionais, né? O problema aqui somos nós, meus amigos, no planeta.
Todo mundo sabe que o planeta somos nós, a natureza, tudo é perfeito. Então o que nós podemos fazer? Temos que nos corrigir. Porque, como se diz assim, Deus já está tomando as providências. Então depois não vai adiantar chorar, não adianta se lamentar. Que o tempo vai passar e o tempo vai chegar. E a hora que o tempo chegar, a hora que a colheita chegar, terminar, acabou, meus amigos. Daí, aí o problema seu não tem como mais chorar. Aí o juiz já bateu o martelo e deu a sentença. Depois que o juiz bateu o martelo e deu a sentença, aí não tem mais volta. Então, meus amigos, não quero ser repetitivo, faça reforma íntima. É a única saída. Não tem outra. Tá bom? Viva Sananda!